Olá, queridíssimos estudantes, vamos para mais um Aprendendo com o Saeb. Eu, professor Mauro Marcel, mais uma vez aqui estudando juntos as questões do Saeb. Hoje vamos aprender a identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. O objetivo? Aprender com questões do sistema de avaliação da educação básica, bem bacana, e a habilidade analisar obras significativas das literaturas brasileiras e de outros países e povos, em especial a portuguesa, a indígena, a africana e a latino-americana, com base em ferramentas da crítica literária, estrutura da composição, estilo, aspectos discursivos ou outros critérios relacionados a diferentes matrizes culturais, considerando o contexto de produção, visões de mundo, diálogos com outros textos, inserções em movimentos estéticos e culturais, etc. E o modo como dialogam com o presente. Sério que vamos falar de literatura? Gente, bem bacana. E olha, identificar o conflito gerador do enredo é importante também saber quais são os elementos que constroem a narrativa. Para quando a gente lê, a gente consiga estabelecer de maneira bem inteligente, como eu sei que todos nós somos e podemos ser muito mais, quando a gente pega e faz assim, olha, tá, estou lendo um texto, mas o que diferencia um texto literário de não literário? Porque eu contando uma história não é literatura, mas por que Machado de Assis, por que, sei lá, o Graciliano Ramos, Guimarães Rosa contando uma história é literatura? Simplesmente porque quando a gente constrói uma história para ir para o livro de maneira literária, o texto ele tem um trabalho estético, a gente se preocupa com alguns elementos. São o que nós chamamos nesta aula de elementos da narrativa. Então, quais são os elementos da narrativa? O personagem, ou a personagem, a gente pode chamar de o personagem ou a personagem. Eu prefiro chamar a personagem porque é de persona, né? A personagem, que é a pessoa que age na ação, né? O espaço, o local onde a história acontece. Por exemplo, eu posso falar que a personagem Mauro está atuando num espaço. O espaço aqui é estúdio, mas eu posso, sei lá, às vezes colocar um chroma key aqui ao fundo e estar numa praia, ou, sei lá, estar num castelo mal assombrado, estar em outro país, é o espaço, tá? Personagem, espaço, narrador, quem conta essa história, o Mauro pode estar contando a história dele, ou ele pode ter alguém contando a história. Se eu estou contando a minha história, então é em primeira pessoa. Olha, um dia acordei e vi que estava acontecendo tal coisa. Nossa, um dia acordei de sonhos confusos, né? E vi-me metamorfoseado em uma barata. Metamorfose é nada. Ou seja, eu posso contar em primeira pessoa, ou eu posso ter alguém contando. Um dia ele acordou de sonhos confusos e viu metamorfoseado em barata. Ou seja, o narrador ele pode ser tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa, mas além disso, ele pode ser um narrador observador, pode ser um narrador que participa dos eventos, ele pode ser um narrador que ele apenas testemunha, ele pode ser intruso. Gente, é muito mais profundo, não dá tempo nesta aula. Vão atrás, pesquise bastante. Mas olha, falamos de personagem, espaço, narrador. Então, tudo isso cabe muito mais, mas vamos, senão a gente vai só pensar os elementos. Personagem, espaço, narrador, tempo. Tempo. O que é o tempo? A forma como a história se desenvolve na narrativa. A história pode acontecer de maneira cronológica, começo, meio e fim. Olha, eu acordei, fui para a rua e fui para o trabalho, voltei para casa. De maneira cronológica, bonitinha. Ou pode acontecer de forma psicológica também. Por exemplo, eu estou falando com você aqui e aí eu começo a pensar. Aí o escritor, o narrador, começa a falar o que está se passando na minha mente. E aí se passam 400 páginas, só que na história de vida daquele personagem passaram-se apenas, sei lá, 4 minutos. Pode acontecer. A Clarice Lispector faz muito isso, né? A Virginia Woolf faz muito isso, Marcel Proust, escritores maravilhosos. Então, elementos da narrativa, personagem, espaço, narrador, tempo. Enredo. O enredo. O que é o enredo? É a história em si. É como a história se desenvolve. É a sequência de fatos. Tá? Na verdade, é o que, geralmente, quando você vai ouvir uma história de alguém, é onde as pessoas mais se atêm à sucessão de acontecimentos. Ou seja, a história. Então, personagem, tá? Espaço, narrador, tempo, enredo. Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo.
aprofunde tudo isto, por enquanto é isto, e quando eu ler esse textinho, um trechinho do texto do Machado de Assis, preste bastante atenção nestes elementos e vamos pensar sobre na tela. Já sabe que foi em 1860, no ano anterior, ali, pelo mês de agosto. Tendo eu 42 anos, fiz-me teólogo. Quero dizer, copiava os estudos de teologia de um padre de Niterói, antigo companheiro de colégio que assim me dava delicadamente casa, cama e mesa. Naquele mês de agosto de 1859, recebeu ele uma carta de um vigário de certa vila do interior, perguntando se conhecia pessoa entendida, discreta e paciente, que quisesse ir servir de enfermeiro ao coronel Felisberto, mediante um bom ordenado. O padre falou-me, aceitei com ambas as mãos, estava já enfadado de copiar citações latinas e fórmulas eclesiásticas. Vim à corte despedir-me de um irmão e segui para a vila. Chegando à vila, tive más notícias do coronel. Era um homem insuportável, estúrdio, exigente, ninguém o aturava, nem os próprios amigos. Gastava mais enfermeiros que remédios. A 2 deles, quebrou a cara. Respondi que não tinha medo de gente sã, que não tinha medo de gente sã, né? Menos ainda de doentes. E depois de entender-me com o vigário, que me confirmou as notícias recebidas e me recomendou mansidão e caridade, segui para a residência do coronel. Achei-o na varanda da casa, estirado numa cadeira, bufando muito. Não me recebeu mal. Começou por não dizer nada. Pôs em mim 2 olhos de gato que observa. Depois uma espécie de riso maligno iluminou-lhe as feições, que eram duras. Afinal, disse-me que nenhum dos enfermeiros que tivera prestava para nada, dormiam muito, eram respondões e andavam ao faro das escravas. 2 eram até gatunos. Você é gatuno? Não, senhor. Em seguida, perguntou-me pelo nome, disse-lhe e ele fez um gesto de espanto. Colombo? Não, senhor. Procópio José Gomes Valongo. Valongo? Achou que não era nome de gente e propôs chamar-me tão somente Procópio. Ao que respondi que estaria pelo que fosse de seu agrado. Conto-lhe esta particularidade não só porque me pareceu pintá-lo bem, como porque a minha resposta deu de mim a melhor ideia ao coronel. Ele mesmo o declarou ao vigário, acrescentando que eu era o mais simpático dos enfermeiros que tivera. Então, por aí, bota para mim por favor agora, olha só o que acontece. Nós tivemos a história de um cara que ele estudava o quê? Teologia e foi ser enfermeiro. Tá? Texto do Machado de Assis, tá? Um enfermeiro, procure a história inteira, vamos ler só esse trechinho por enquanto. Temos a história de um cara que ele era estudante de teologia, foi ser enfermeiro. Bom, para ele falar da corte, o espaço era o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, a época do século XIX, né? O período do Segundo Império, o período em que vivia Machado de Assis, período do qual ele escreveu. Tá? Percebemos também que a história acontece de forma cronológica e se ele está contando a história, deve estar contando em flashback, né? Mesmo sendo em flashback, é cronológico. Ele, eu vou contar a história para você de algo que aconteceu comigo. E ele começa do começo, olha, eu estudava teologia, eu fui para a corte me despedir, eu cheguei até a casa do coronel, chato pra caramba, e ele vai contando a história detidamente. Se você for para ler depois a sequência, você vai se dar conta de que tem coisas acontecendo aí. Então é isso, as coisas vão acontecendo, tá bom? E este é o enredo se desenvolvendo através do personagem que conta a história dele, através de uma narração vinda dele, através de uma sequência de fatos, de maneira cronológica. Certo? Então, beleza? Eu vou chamar a atenção de vocês para este trecho da tela, olha só, para este trecho bem no finalzinho. Você é gatuno? Não, senhor. Olha esse trecho aí. Em seguida, perguntou-me pelo nome. Perguntou para quem? Para ele que está narrando, tá? O narrador.
Perguntou-me pelo nome. Perguntou-me. Quem está narrando é a primeira pessoa. Perguntou-me pelo nome. Disse-lhe e ele fez um gesto de espanto. Colombo? Não, senhor. Ó, o próprio narrador diz a fala que ele mesmo diz, né? Procópio José Gomes Valongo. Ou seja, ó, de novo, vamos parar aí. Em seguida, perguntou-me pelo nome. Disse-lhe e ele fez um gesto de espanto. Colombo? Não, não é Colombo não. Não, senhor. O nome é Procópio José Gomes Valongo. Valongo? Achou que não era nome de gente e propôs chamar-me tão somente de Procópio. O nome do narrador, Procópio José Gomes Valongo. Narrador, personagem. Narrador, personagem, tá? Que o sobrenome seria Valongo. Não, Valongo não, então Procópio, tá certo? E aí, achou que não era nome de gente e propôs chamar de Procópio. Ao que respondi que estaria pelo que fosse de seu agrado. Ou seja, pode voltar para mim? Seu nome é Procópio, tal, Valongo. Ah, não, Procópio, primeiro nome, tá bom? Ah, como melhor e como vier, for do seu agrado, pode me chamar. Meu nome é Procópio, estou contando a história, tá certo? Então é isto. Perguntou-me pelo nome, meu nome é Procópio Valongo. Procópio, tá bom, certo? Valongo não é nome de gente, não. A pergunta, olha que pergunta, na tela. O conto é narrado em primeira pessoa, já deixa bem claro. Tendo como foco narrativo um dos personagens, ou uma das personagens, que é, olha só, peraí, olha a pergunta. O conto é narrado em primeira pessoa, eu conto a minha história, eu, Procópio, conto a minha história. Opa, dei a resposta. Tendo como foco narrativo um dos personagens. A, o teólogo Procópio Valongo. B, o enfermeiro de um padre. C, um vigário do interior. D, o coronel Felisberto. E, um padre de Niterói? E eu dei a resposta, será? Pensa aí um minutinho e já voltamos com a resposta. Dá uma pausa no seu vídeo. E aí? Qual é a resposta? O teólogo Procópio. Tá certo? Vamos lá. Por que não é um enfermeiro de não é um enfermeiro de um padre? Porque o padre não é é um coronel. Um vigário do interior, não, é um estudante de teologia. O coronel Felisberto, o coronel, ele é o doente. Um padre de Niterói, não, é um estudante. O teólogo Procópio, e aí está o trecho onde eu apontei para vocês, onde está a resposta. Em seguida, perguntou-me pelo nome. Disse-lhe e ele fez um gesto de espanto. Colombo? Não, senhor. Procópio José Gomes Valongo. Valongo? Achou que não era nome de gente e propôs chamar-me tão somente Procópio. Ao que respondi que estaria pelo que fosse de seu agrado. Gente, acontece assim, quando você está lendo um texto literário, uma narrativa literária, a gente tem que pensar nesses elementos. Tá, que eu vou resumir aqui na tela para vocês. Olha só, espaço, tempo, personagem, narrador, que é o foco narrativo, e enredo. O espaço onde a história acontece. O tempo é a sequência de ação, né? O personagem, as pessoas que atuam na narrativa. O narrador, quem está contando, né? O foco narrativo. E o enredo, a história em si. Então está aí, guardem isso direitinho e hoje falamos um pouquinho nessa pergunta sobre o narrador, tá? Mas é importantíssimo que você olhe para todos os elementos que constituem a obra literária quando é um texto narrativo. Gente, voltem nesta aula, estudem de novo, procurem ler muita literatura. Eu recomendo Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Machado de Assis, Lima Barreto, José de Alencar. Gente, leia tudo o que for possível, inclusive da literatura mundial. E é isto por hoje. Um grande abraço, tchau, tchau. Valeu!